Oi, gente, tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês a produção de alguns colares que eu fiz novos pra minha loja, que os modelinhos são inspirados na Copa do Mundo, especificamente no nosso país, né, gente, o Brasil. Eu fiz 3 modelinhos de colares que foram super inspirados nas cores, né, da bandeira do Brasil. Então, eu espero muito que vocês gostem. Se você gostar, não esquece de deixar o like aqui embaixo, que é muito importante. Também se inscreve no canal se você ainda não for inscrito para não perder os próximos conteúdos daqui em diante. Não esquece também de me seguir nas redes sociais, como tá aparecendo aqui na tela, e o link também de todas elas vão estar aqui na descrição. Então é isso, bora logo começar o vídeo. E antes de começar, se você se interessar por algum modelinho que você deseja usar na Copa, né, não esquece de acessar o link aqui do meu site ou o link do meu site na Shopee, que aí vocês podem encomendar comigo o colarzinho de vocês. Então é isso, agora fique com o vídeo. Bom, gente, antes de começar, já quero que vocês me perdoem sobre o cenário de hoje, é porque minha ring light quebrou, então eu estou usando a luz do dia mesmo pra gravar este vídeo, tá? Mas enfim, ontem eu fiz algumas comprinhas, mas foi mais reposição e uma novidade que eu comprei pra fazer os acessórios pra Copa, tá? Foi bem pouquinha coisa que eu comprei mesmo. Primeiramente, eu comprei 2 saquinhos de miçanga verde, né, pra gente fazer os colares. Amarelo e azul eu já tenho aqui em casa, então eu não comprei, eu só comprei da verde, porque realmente eu não tinha quantidade pra fazer os colares. E, gente, essa comprinha deu R$ 9,48, sério, comprei muito pouquinha coisa. E eu comprei muita quantidade, foi essas bandeirinhas da Copa. Só que, como vocês estão vendo, elas vieram sem um pingente, né? Então a gente vai colocar. Ó, eu comprei esses apliques aqui, ó, transparente, que ele tem uma partezinha onde você passa a cola. E cola onde você quiser, né? Pra formar o pingente. Então é isso que a gente vai fazer hoje. E começando as produções de hoje, primeiramente eu fiz os pingentes, né, com a bandeirinha do Brasil. Essa bandeirinha é de um material mais borrachoso, sabe, meio borracha assim. Então não tinha como eu encaixar aquele tipo de pingente que é uma argolinha que fica em cima. Então não tinha como eu encaixar nessa bandeirinha, por conta dela ser muito fina. Então eu comprei essas bases que realmente servem para isso, para transformar essas decorações com material de borracha em pingente também. Então não fica muito grande, fica bem discreto, até nos colares mesmo, gostei muito do resultado. E pretendo fazer mais coisas do tipo, porque eu vejo que tem muita coisinha de borracha assim bem legal, sabe, o desenho bem realista, bem detalhado. Então eu espero trazer mais pingentes desses, sabe? E a cola que eu usei foi a Super Bond, né? Vocês já estão cansados de saber que eu sempre uso essa cola pra tudo. No começo, a bandeira ficou meio rodando assim, sabe? Ela não ficou fixa. Então eu achei que não ia dar certo. Mas no final deu tudo certo. Eu esperei secar bem, para eu ter certeza de que ficou realmente fixo e eu consegui usar nas minhas produções, né? E eu fiz esse mesmo processo com todas as outras bandeirinhas. Agora sim, vamos começar a produzir os colares de miçanga. Comecei ali cortando meu fio, que é da espessura 0,40. Eu sempre uso essa espessura, porque particularmente é a minha favorita, assim, sabe? Pra fazer os colares, que eu acho que dá bem certo no fecho, sabe? O nó que eu faço, né? Que eu tô fazendo agora. Não fica tão grande. Vejo muita gente comentando aqui nos vídeos que às vezes o fecho não encaixa porque ou o buraco é muito pequeno ou não sei. E eu desconfio que esse problema aconteça pela espessura do fio, que também importa, tá? Então fiquem de olho na hora que for comprar os seus fechos, de olho no buraquinho, né? Se é muito pequeno, se é muito grande, né? O fecho. E a espessura do fio também pra caber, né? Agora eu tô mostrando pra vocês como eu coloco o terminal tips que eu uso. Vou usar esse fecho pra todos os colares, né? Primeiro o terminal tips e depois eu coloco o fechão lagosta com as argolas e o extensor. Vocês vão ver mais pra frente os passos, né? Antes de colocar as miçangas no fio, eu coloco já um terminal de um lado para elas não saírem correndo, né? Os 3 tipos de modelo que eu vou mostrar nesse vídeo, eu quebrei cabeça para montar, porque falei, cara, eu quero fazer uma mini coleção, né, vamos dizer assim, do Brasil, né, para as pessoas usarem na Copa, só que eu não tava com tanta ideia, então, tipo, fiquei dias pensando nas cores, nas combinações e tudo mais, então, sempre tô usando aqui o verde, amarelo e o azul, só em um colar que eu usei o verde e o amarelo, mas enfim. E aí, eu fiquei muito em dúvida também na sequência, que eu tinha pensado nessa aí, só que eu não sabia se eu colocava 2 miçangas de cada cor no meio, entre as miçangas de brancas, ou colocava 3, então eu fiz o teste aí nesse fio, até mostrei pra vocês, e no final eu decidi que ia ser
E foi assim que ficou o resultado final desse primeiro modelinho. Eu não vou colocar o fecho lagosta agora. Primeiro eu vou fazer todos os colares e depois colocar o fecho por último. Aproveitei e peguei mais um fio e já tinha colocado o terminal. Lembrando que esses 3 modelinhos eu fiz do mesmo tamanho, então cortei um fio dos 3, né? De mais ou menos 50 centímetros. Mais ou menos esse tamanho, porque eu corto a olho, né? Às vezes. Porque eu queria fazer os colares de mais ou menos 40 centímetros, que eu acho que ficaria um tamanho legal. Mas lembrando que pelo nosso site e pela Shopee, a gente também vai ter os tamanhos variados do PP ao G, ok? Então é só vocês olharem lá os centímetros em cada variação para vocês terem uma base de como o colar ficaria, né? De qual tamanho ele é. Bom, eu acho que eu coloquei uns 18 centímetros de miçanga no fio, e aí eu coloquei um pingentinho no meio, e do outro lado eu fiz mais 18 centímetros de miçanga, tá? Lembrando que eu não conto quantas miçangas eu coloco, porque o tamanho das miçangas variam, sim, ok? Pelo menos as minhas variam, então eu não conto, até porque daria muito mais trabalho, né, gente? Pelo amor de Deus. Então me baseio pela régua mesmo, nos centímetros, que é bem mais fácil. E foi assim que ficou o resultado do segundo modelinho. Eu admito que esse foi o meu favorito, mas e o de vocês, gente? Me contem aqui embaixo nos comentários, tá? Mas primeiro vê o terceiro modelinho pra depois você escolher qual foi o seu favorito do vídeo, ok? Que eu quero muito saber. E bom, gente, pra esse próximo modelo eu admito que eu também pensei bem na hora, tá? Porque, como vocês estão vendo, ele ficou meio listradinho, sabe? Com as cores do Brasil, mas intercalado com branco. Então, primeiro eu pensei se eu colocava 2 brancos em uma cor, ou depois se eu colocava as 2 cores, né? Do Brasil, tipo 2 verdes, 1 branco, 2 amarelos, 1 branco. Enfim, testei várias combinações primeiro, mas eu decidi que ia ser só uma de cada mesmo. Então, eu intercalei as cores do Brasil com a miçanga branca, né? Até porque também tem branco na bandeira. Enfim. Já coloquei a quantidade que eu queria de miçangas e agora eu vou colocar o terminal tips do outro lado. E foi assim que ficou o resultado do nosso terceiro modelinho. Você já pode aí embaixo e comentar qual foi o seu modelo favorito, ok? Que eu quero saber. E a última parte, mas não menos importante, vou colocar o nosso fecho lagosta com a argolinha e ainda o nosso extensor, tá? Que esses colares vão ser, sim, ajustáveis. E para quem quiser saber, eu coloco mais ou menos 5 centímetros de extensor em cada colar.